Olá, gente, paz Senhor. Mais um dia de devocional, dia 15. E o tema de hoje é autoridade espiritual. E o versículo base está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: Pois Deus não nos deu um espírito de temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. O Espírito Santo transmite poder, amor e autocontrole para nós. A combinação dessas três virtudes só pode produzir pessoas fortes. Estou convencido de que os dons que Deus colocou em nossas vidas, individualmente, não florescerão sem esses dons do Espírito em operação. Outra versão desse versículo diz: Pois o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não ser de nada que encerre nosso poder, amor e equilíbrio mais do que um espírito temeroso. Uma razão para isso é que o medo nos atormenta com perguntas que minam esses três atributos. Primeiro, vamos falar sobre o aspecto do poder. Outro modo de dizer isso seria autoridade espiritual. Nós temos de pouco a nenhum poder ou autoridade em nós mesmos. Adão entregou ao inimigo o domínio que Deus havia concedido a ele e a Eva no jardim. Pela obediência, Jesus recuperou o que havia sido perdido pela desobediência de Adão. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Nossa autoridade e nosso poder são concretizados em Cristo. Por que deveríamos temer se escondermos nossa vida dele? Em 2 Timóteo, Paulo incentiva Timóteo, um jovem ministro e discípulo de Jesus, a cultivar o dom da fé em sua vida. Sabemos disso porque no versículo anterior, Paulo faz recordar: Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Quer alguém tenha imposto as mãos sobre você, quer não, cada um de nós recebeu uma medida de fé que temos a responsabilidade de multiplicar, cuidando dela. O tópico da fé é mencionado quase 300 vezes no Novo Testamento. Uma das declarações mais impressionantes sobre a fé encontra-se no livro de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Muitos de nós creem que Deus existe. Onde levamos rasteira é no crer que Ele recompensará aqueles que o procuram sinceramente. O medo atacará as mais fortes de nós com suas acusações. Você não está fazendo o suficiente. Você não é suficiente. Por causa de Jesus, respondemos que em Cristo somos mais que suficientes. Então, aqui a gente está falando sobre autoridade espiritual. Deus não nos deu um espírito de medo. Como disse no versículo de 2 Timóteo que a gente leu, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e autocontrole. Aí aqui falou, sobre o aspecto do poder. Um modo de dizer sobre o poder seria a autoridade espiritual. Se for parar para pensar, nós não temos nada, nenhum poder sobre nós. Nós não temos autoridade nenhuma sobre nós. Mas essa autoridade e esse poder vem do Senhor. Que Deus não nos deu um espírito de medo, um espírito de temor. Então, de onde vem todo esse medo do nosso coração? De onde vem todo esse temor de dentro de nós? O Senhor depositou algo na nossa vida. Ontem mesmo a gente até falou um pouquinho sobre dons. E o Senhor, Ele te dá um dom para cantar, um dom para pregar. Nós temos medo. Nós não conseguimos ir adiante porque o medo, ele paralisa. O medo não faz com que você não tenha coragem de fazer aquilo que Deus colocou no seu coração para você fazer. Ah, mas o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão falar de mim? Será que eu vou conseguir? O medo, ele vai te falar: você não está sendo o suficiente, você não está fazendo o suficiente, você não é boa no que você faz. O diabo, ele vai tentar de várias formas colocar um medo no seu coração. Mas nós precisamos lembrar que Deus nos deu não um espírito de medo, mas um espírito de autoridade, um espírito de poder, um espírito de amor. E aqui eles fizeram uma pergunta, Nossa autoridade e nosso poder são concretizados em Cristo. Por que deveríamos temer se escondemos nossa vida nele?
Então, a autoridade que tem sobre a nossa vida, o poder, vem do Senhor. Em Cristo, nós somos mais que suficientes. Se Deus depositou algo na sua vida, se Deus deu um dom para você, se Deus falou, você vai, faz isso, é porque Ele sabe que você é capaz de fazer. Então, não deixe o medo te paralisar, não deixe o medo te limitar de fazer as coisas, não deixe o medo te barrar de viver as promessas que o Senhor tem para sua vida. Porque o Senhor não te deu um espírito de medo. Aí aqui tem uma oração que diz assim: Pai Celeste, obrigada por me dar esse teu Espírito Santo, o qual me lembra que em Cristo posso andar em amor, autoridade, paz e equilíbrio de mente. Eu sou forte, porque em Cristo me foram dados poder, amor e equilíbrio. Então não deixe o medo fazer parte da sua vida. Não deixe o medo te impedir de viver as promessas do Senhor. Você é capaz, você é suficiente. E se Deus falou que vai fazer algo através de você, é porque Ele vai fazer algo através de você. Então pare de olhar com seus olhos naturais e comece a olhar com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Tudo que Deus planejou para sua vida vai se cumprir. Então não deixe o medo fazer parte disso, não deixe o medo te limitar. Deus te deu autoridade. Guarde essa palavra no seu coração. Amém? Senhor, muito obrigada por mais esse dia, por mais esse devocional. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos guardar. Pai, que nós possamos deixar o medo para fora, que o Senhor possa tirar todo o medo, que o Senhor possa tirar toda a insegurança, todas as vozes que dizem que nós não somos capazes, que nós não vamos conseguir, que nós não somos suficientes. Senhor, que o espírito de amor, de paz, de equilíbrio possa vir sobre a nossa vida. Que a gente possa começar a crer e se levantar para começar a agir, para viver as promessas que o Senhor fez ao nosso respeito. Em nome de Jesus, abençoe a vida de cada um. É o que eu te peço. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida.